falar sobre a restituição da esperança. Ao longo de todos esses 21 dias eu fui fazendo lives e você foi compartilhando a palavra nos lares, nas casas. E essa última semana nós falamos sobre a restituição da imagem de Deus na segunda-feira. Terça-feira nós falamos sobre a restituição da identidade. E aí nós usamos um texto lá de Juízes, falamos de Gideão. Na quarta-feira, a restituição do sobrenatural, e nós falamos sobre Pedro. Na quinta-feira, a restituição da saúde, e aí nós falamos sobre o gadareno, aquele endemoniado de gadareno. Sexta, a restituição da família, e nós falamos sobre José, que foi sequestrado pelos irmãos, foi traído, foi morar no Egito, e depois o Senhor o abençoou. E ontem nós falamos sobre Jó, com a restituição da prosperidade, porque Jó perdeu tudo que ele tinha, mas o Senhor retribuiu de forma dobrada, e nós falamos sobre isso ontem. Mas hoje eu quero fechar essa campanha falando sobre a restituição da esperança. Eu vou ler 3 textos aqui. Primeiro eu vou ler João capítulo 1, versículo 35. Fala sobre os discípulos de João que começaram a seguir Jesus. Então diz assim, João 1,35. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 seguiam, perguntou para eles, o que vocês querem? Grava isso aí. Vamos ler outro texto, Mateus 20. Aqui fala sobre os discípulos que queriam ser homens especiais no discipulado de Jesus. Então, eles pedem para sentar cada um de um lado de Jesus. Vamos ler o que diz lá. Mateus 20. Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se, fez um pedido. Versículo 21, olha o que Jesus diz. O que você quer? Novamente, o que você quer? Perguntou ele. E ela respondeu, declara no teu reino que os meus 2 filhos, um sentarão à sua direita e outro à sua esquerda. Vamos para Marcos 10, versículo 51. Fala sobre o cego de Jericó. Você já conhece o texto. Jesus ia passando por uma cidade chamada Jericó, mas o endereço dele era Jerusalém, mas ele tinha que passar ali por dentro. Tinha um homem cego que ouviu dizer que Jesus estava passando. Então ele começa a gritar, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus vai até ele e diz o quê? No versículo 51. O que você quer que eu faça? Então você viu ali 3 textos. Um texto diferente do outro. E para os 3 textos, a postura de Jesus estava totalmente relacionado ao que alguém esperava. Estava totalmente relacionado ao que outra pessoa esperava. Então Jesus, ele quer saber o que nós esperamos. E hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre a restituição da esperança. E esperança está relacionado com aquilo que eu quero. Esperança está ligado ao que se espera. Esperança é ver como possível aquilo que ainda não chegou, mas se espera. Então Jesus pergunta para o cego, o que você quer? O que você espera? Jesus pergunta para a mãe dos 2 discípulos, o que você quer? Jesus pergunta para os discípulos de João, onde que vocês vão? O que vocês querem? Da mesma forma é conosco, qual é a esperança de esperar que você tem? O que você espera sobre o seu casamento? O que você espera sobre o seu futuro? O que você espera ser restituído? E aí eu quero ler um texto que está lá em 2 Reis, para falar para você sobre o que uma mulher esperava. 2 Reis, capítulo 4. Olha o que diz lá. Você também já deve ter ouvido esse texto algumas vezes. Enquanto você abre a Bíblia aí, eu queria perguntar quantas pessoas estão nos visitando hoje aqui. Levanta a mão. Se tem algum visitante, levanta a mão. Lá na galeria tem um. Ó, quanta gente na galeria. Fica com a mão levantada, só para mim saber quem são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui embaixo. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui desse lado. Tem alguém nos visitando?
16, 17 visitantes. Glória a Deus. Amém. Se você está próximo a essa pessoa que levantou as mãos, dê as boas-vindas a ele, dê as boas-vindas a ela. Fala, volta mais vezes. Aproveita e já fala, nós somos uma igreja em célula. Depois eu quero te chamar para ir na minha célula. Aleluia. 2 Reis 4. Olha o que diz. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. O que ela foi falar? Teu servo, o meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe, como eu posso ajudá-la? O que você espera? O que você quer? Como eu posso te ajudar? Essa pergunta, irmão, ela é pontual para a sua vida. Porque você pode dar alguma coisa para alguém e a pessoa não pediu. E futuramente ela pode falar para você, mas eu nem pedi isso. Você tem que saber o que se espera de você. O que as pessoas esperam que você faça. Eu e a pastora Bruna, nós aconselhamos muitas pessoas que nos procuram. E muitas vezes a pessoa fala muitas coisas que ela está vivendo. Esperando que a gente diga o que ela tem que fazer. Mas geralmente... a minha pergunta é assim, como você acha que eu posso te ajudar? Porque de repente a pessoa não quer nenhum conselho, ela quer só uma oração. E você vai aconselhar, falar, mas eu não vim buscar isso. Outras vezes você pode orar e ela fala, eu precisava apenas de um abraço. Então, é importante que você pergunte, o que você espera? Então é o que o profeta fez aqui. Eliseu era como se fosse um pastor, um profeta, e ele tinha muitos companheiros de ministério. Era como uma escola, e tinha pessoas que andavam com ele, que inclusive era sustentado por essa obra que ele liderava. O texto está dizendo aqui que um desses homens acabou morrendo. Morreu, então ficou a mulher com filhos. Mas ela não tinha condição de manter a casa. Aí o que ela fez? Pegou dinheiro emprestado. Não conseguiu pagar. O credor foi lá e falou, vim receber. Ela falou, mas não tem dinheiro. Então dá seus filhos que eles vão ser meus escravos. Aí o que ela fez? Foi procurar um homem de Deus. Relatou para ele o que estava acontecendo. E aí ele pergunta, como que eu posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada. Vamos dizer junto isso? Tua serva não tem nada? 1, 2, 3 e... tua serva não tem nada. Além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vai separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam, um trabalho de equipe. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, vende o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver com o que sobra. Então, é um texto muito conhecido. E a primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, é que ela é de uma família de gente convertida. O marido era profeta. Ela tinha os filhos que serviam a Deus. No entanto, chegou o momento que ela passou por aflição, aperto, ao ponto dela ter que pedir dinheiro emprestado. E o pior, não é pedir dinheiro emprestado, é que ela não deu conta de pagar. E o cobrador foi lá para dizer para ela que os filhos dela iam trabalhar para ele. Então, como escravos. Então, isso aqui mostra uma coisa para nós, irmãos. Que não significa que porque você serve a Deus, você não vai ter dias de aflições. Não significa que porque você serve a Deus, você está isento de dificuldades. O texto lá em Mateus 5,45 diz assim, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre o justo e injusto. Então, coisas acontecem com filhos de Deus.
Você pode, inclusive, estar devendo alguma coisa. Mas você vê que interessante, o profeta Eliseu não fala para ela, você está devendo? Casas Bahia está te ligando? Seu nome está sujo? Você pegou dinheiro com agiota? E agora eles vieram cobrar? Que é isso? Onde você está com a cabeça? Não, ele resolve o problema. Ele dá uma direção para ela. Da mesma forma, eu quero dizer para você, meu irmão, não desanime porque você está passando por um tempo de dificuldade. Porque você quebrou a empresa. Porque o dinheiro não está chegando e as contas estão vindo e os dias são maus e você está com vergonha. Eu quero dizer para você que o Senhor te aceita assim. Você vê que interessante? O profeta Eliseu, ele não falou assim, que absurdo, quem que está vindo te cobrar? Vamos orar para ele morrer. Vamos orar para o cobrador morrer. Vamos orar para os seus credores parar de vir te buscar. Não. Ele resolveu o problema dando a condição para que fosse pago. Da mesma forma, meu irmão, eu quero dizer para você, eu não sei qual é a sua esperança, o que você espera, mas eu quero dizer para você que o Senhor pode fazer. Você não deve se afligir pelo dia mau, porque o mesmo sol que brilha sobre o justo, brilha sobre o injusto. Ah, pastor, você está dizendo que nós não devemos pagar conta? Não, tem que pagar. Eu só estou dizendo que vai ter dias maus, e que você vai acabar atrasando, vai acabar não recebendo como você gostaria, como você esperava. Vê se tem alguém do seu lado dormindo, acorda a pessoa, fala, senta direitinho que a cadeira é macia e você vai dormir. Fala para a pessoa, levanta bebê, senta direitinho, senão você vai dormir. Isso, senão a gente põe cadeira de plástico de novo, que daí tem que ficar se arrumando toda hora. Amém, irmãos? Você sabe, a mulher não murmurou pela situação que ela estava vivendo. Mas sabe o que ela fez? Ela buscou ajuda em quem podia ajudar, quem podia dar um conselho. É um problema quando a pessoa murmura. Ela não murmurou nem contra Deus e nem contra as pessoas. Porque geralmente, quando nós passamos por uma situação difícil, nós murmuramos ou para com Deus ou para com as pessoas. O problema é quem causou isso em mim. Cadê o Senhor? Puxa vida, Deus não faz nada. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A culpa nunca é do Senhor. Essa é uma tentativa do inimigo. Fazer parecer que o culpado é o Senhor. Lembra de uma coisa, a culpa nunca é de Deus. A culpa nunca é do Senhor. Foi isso que Adão tentou fazer. Adão, você comeu do fruto que não devia, o que ele falou? Foi a mulher que você me deu. A culpa é dela. Aí Deus vai para a mulher. Por que você deu o fruto para ele comer? Daí ela falou o quê? Foi a serpente que você pôs no jardim. Ela que me deu. Então assim, ninguém assume nada, mas o texto está dizendo aqui que essa mulher assumiu a responsabilidade dela. Essa mulher foi atrás de quem podia ajudar. Ela buscou quem tinha aliança com ela. Irmãos, muitas vezes nós erramos por não buscar conselho. Sabe, vai tentar fazer tudo do jeito que parece bom. Entra em dívida, faz como é que fala? Quando duas pessoas se juntam para empreender? Sociedade, aí se junta. Sociedade, porque é legal. Conheceu na célula tem 2 meses. Não, vamos fazer uma sociedade que vai ser uma bênção, vai ser legal, a gente se dá bem. Aí vai e começa a vender produto de limpeza junto. É 3 semanas. Está aqui, pastor, não sabia. Não esperava. Não tinha essa expectativa. Por quê? Porque não buscou conselho. Aí vai lá e compra. Sabe? Vende, não pense. Não estou dizendo que tem que me procurar sempre, não, porque eu nem dou conta disso. Mas você tem que estabelecer na sua vida pessoas que vai te dar bons conselhos. Deixa eu te falar, crente não devia buscar conselho em gente mundana. Você sabia disso? Já vi um monte de gente, você também, que acaba com o casamento porque foi pedir conselho para a mulher que trabalha lá do lado do escritório. Foi pedir conselho para o amigo que trabalha na firma lá do lado. A pessoa já separou e casou 4 vezes. Não, você tem que pedir conselho para homens de Deus. Essa mulher estava passando por um tempo ruim. Aí o que ela fez? Foi buscar conselho com quem podia auxiliá-la,
com um homem de Deus, você deve procurar conselho com gente que é, no mínimo, de Deus. Para comprar, para vender, para fazer as coisas. Não vai fazendo de acordo com o que você vê na internet. Foi o que ela fez. Ela foi atrás de um homem de Deus. A viúva não tinha percebido, mas a solução para o problema dela estava onde? Dentro da própria casa. Porque ele fala assim, o que você tem? O que você tem nas suas mãos? Ela diz, não tenho nada. Deus, deixa eu te falar aqui, você nunca vai passar por uma situação sem que Deus te dê o livramento. Ele já dá as duas coisas junto. Ele dá o desafio, mas ele dá também a ferramenta para vencer o desafio. Porque se ele dá o desafio, mas não dá a ferramenta para vencer o desafio, ele não é fiel. E Deus nunca deixa de ser fiel. Então a resolução está sempre perto, só que você tem que ter olhos para ver. O homem de Deus fala, o que você tem? Ela fala, não tenho nada, tem só um pouquinho de azeite. Era o suficiente. Você sabe, irmãos, Deus gosta de começar coisas grandes com aquilo que parece nada. Deus gosta de começar coisas grandes com aquilo que parece sem valor. A Bíblia fala que Moisés parou na frente do mar e falou assim, e agora, Deus? Nós vamos morrer. O povo atrás dele falando, você tirou a gente de lá porque você estava fechado com o faraó. Agora você quer matar a gente aqui no rio. No mar, melhor dizendo. Aí ele ora, Senhor, aí o que Deus fala? Por que você está orando? O que você tem na sua mão? Só tenho um cajado. Só um cajado. Ele falou, é o suficiente. Pega o cajado e põe no mar. A Bíblia fala que a hora que ele pôs no mar, o mar se abriu. Por quê? Porque o Senhor faz coisas grandes com coisas pequenas. É como a irmã que acabou de testificar. Uma casa humilde, sem cadeira, sem mesa. Começou com aquilo que tinha. Ela tinha o quê? Uma cobertura. Uma casa simples. Mas o Senhor, eu quero já declarar, eu nem sei quem é a irmã, mas eu quero declarar a você, em nome de Jesus, vai prosperar, porque Deus começa coisas grandes com coisas pequenas. Amém, irmãos? Assim é na sua vida também. É com pequeno. A Bíblia diz, honra no pouco, que eu vou por você no muito. Mas as pessoas querem esperar chegar no muito para honrar. Não é no muito, é no pouco, é no pequeno. Então a mulher nem percebe que a solução está do lado dela. A solução está do seu lado, é com coisas simples. Eu já falei isso. Tem alguma coisa mais simples do que orar? Não tem nada mais simples do que orar. Nada. Porque você não precisa de nada para orar. Você precisa apenas de ter fé e falar. Não é aqui, Não é aqui. Aqui nós ficamos em espírito de oração. Mas nós declaramos. A oração é uma arma. A oração é uma arma, mas é uma arma pequena. Só que é no pequeno que Deus começa. Como é que Davi derrubou Golias? Ele não matou Golias com a pedrada, ele derrubou Golias com a pedrada. Ele mata Golias depois que ele vai lá e arranca a cabeça. Golias caiu com uma pequena pedra. É com coisa pequena. É com aquilo que parece desnecessário, incontável. É aí que o Senhor faz. Lembra a história de Davi mais uma vez? Samuel chega lá e fala, Deus falou que o rei de Israel é daqui da casa de Jessé. Quando ele chega, ele dá de frente com Abner, o irmão mais velho de Davi. Ele já foi tirando o óleo e falou, é esse aqui. Tem ombro, tem músculo, tem bíceps, tríceps, altura. Tem dente de rei, postura de rei. Vamos ungir, ajoelha aqui. Aí Deus falou, não, pode parar. Eu não vejo como você vê. Não é esse. Vai para o próximo. 7 passaram. Foi do maior até o menor. Davi não era lembrado, porque era o menor de todos. Aí Deus falou, é esse aí. É o menor. Porque Deus começa coisas grandes com aquilo que é pequeno. Deus começa grandes histórias com orações pequenas. Eu falei na live ontem sobre uma ilustração, que oração
é como colocar cartões de visita em uma balança. Sabe a balança? Você pega um cartão de visita, você coloca em cima da balança, não aparece peso nenhum no visor, porque não tem peso suficiente para aparecer no visor. Não conta, a balança não conta. Põe mais um, nada. Mais outro cartão de visita na balança, nada. Aí você põe 10 cartões de visita, aparece lá, 1 grama. Aí você vai pondo 10 gramas. Olha, para chegar em 1 quilo é uma vida de cartões de visita. Assim é a nossa oração, nós vamos fazendo depósitos. Mas muitas vezes nós oramos um dia e nós esperamos que apareça lá no visor 1 quilo de oração. Não é só um cartão de visita. Ah, pastor, mas até quando tem que orar? Você ora até o Senhor dar uma resposta. E a resposta do Senhor pode ser não. Eu orei tanto tempo e não recebi. Então você recebeu a resposta. É que não é aquilo que você gostaria de receber, mas é a resposta que o pai deu. Não é assim? Filhos maduros entendem a resposta do pai. Filhos pequenos, criança, não entende a resposta do pai. É uma coisa impressionante como que com criança a gente tem que falar um monte de vez. É ou não é? Em casa tem 3. Eu tenho uma bateria dentro de mim, sabe? Quando vai dando 10h30, 11 horas, minha bateria vai acabando. Eu fico igual o Hulk. Sabe o Hulk depois de ter ficado Hulk? Como é que ele fica? Roupa rasgada, ombro caído, vontade de cair. É igual eu. Eu sou o Hulk. Daí vai dando 10h30, 11 horas. A roupa vai rasgando, eu vou diminuindo. E as crianças tá, e não escova os dentes, corre, e pega água, aí quer tomar água com gelo. Aí tem que pegar gelo. Eu não vou pegar gelo para ninguém, nem eu pego gelo para mim. Aí daqui a pouco está lá em cima da cadeira, pegando gelo. Aí gelo cai, os gelos caem, não cai? Você já viu o gelo que não cai? Cai tudo no chão, aí vai pegar, não pega. Aí molha tudo, aquilo vai acabando comigo. Aí você tem que ir falando. Ontem eu fui deitar, não é sobre minha pregação não, é que tem hora que eu gosto de falar. Aí eu com uma sede, né? Falei para o Levi, pega água com gás, está lá na geladeira, assim, dá tudo lá da manteiga entre o ketchup, só para ele ir lá e pegar. Aí ele volta, não achei. Levi, está assim, é só, não achei. Esquece, vai dormir, esquece, não quero mais água nenhuma. Mas era 11 horas, já tinha acabado, a bateria já tinha ido. Crianças não entendem. Então, muitas vezes nós oramos e o Senhor está dizendo, não. Aí o irmão fala, Deus não está falando. Ele está, é que Ele não está falando o que você quer ouvir. Aí vai lá e fala, não, porque eu sou filho de Deus. Porque você é filho de Deus, que você não deveria fazer? Porque Ele está falando não. Aí compra, faz, investe, viaja, casa. Deus estava falando, não. Casou. Não é? Graças a Deus que Deus é misericordioso, Ele transforma até decisões ruins em coisas boas. Essa é a graça do Senhor. Você sabia disso? Todo mundo que está aqui acha que casou certo? Não, casei certo. Nada, é Deus que transformou o errado em certo, porque Ele é misericordioso. Você sabia disso? Parece que vocês se movimentaram demais. O que houve aí? Ai. Quero dizer para você que a solução já está na sua casa. Já está com você. Você precisa ter olhos para ver. A Bíblia... Vixe, hoje tem ceia e apresentação de criança ainda. Já estou caminhando para o final. Tem 6 pontos, eu falei 3 só. Mas eu vou abreviar. A Bíblia fala assim que... Bom, não vou falar não. Vamos para o próximo. A Bíblia fala assim que o profeta falou, vai buscar vasilhas. Aonde que ela tinha que buscar vasilha, irmãos? Nos vizinhos. Como que seu vizinho te vê, meu irmão? Se for buscar vasilha lá, dá vasilha, como que ele vai te dar a vasilha? Toma! Tinha que se dar bem com a vizinhança para poder ter vasilhas. Isso aqui fala de testemunho. Testemunho.
ela tinha bom testemunho, os filhos tinham bom testemunho, porque ela conseguiu todas as vasilhas possíveis. Você sabe por quê? Um dos motivos porque nós somos uma igreja em célula? Porque se o seu vizinho não vem para a igreja vai até o seu vizinho, que é as células, as casas. Eu gosto de ir nas células porque lá os irmãos vão para a célula de chinelo, bermuda. Para o culto eu não indico. O culto eu acho que tem que vir com a melhor roupa. Já falei isso para os irmãos. Isso aqui é a minha melhor roupa. Isso aqui é o supra-sumo que eu tenho de roupa. Eu separo para vir para o culto. Que para mim é o evento da semana. É como se fosse o casamento. Aí, a igreja vai até os bairros, as ruas. Espera-se que o anfitrião chame os vizinhos. Mas e se o anfitrião é uma encrenca? Estaciona o carro na porta da garagem, o anfitrião vai lá, aquela barrigona, fica olhando para o carro. Oh, você não está vendo não? Depois vai chamar e pedir vasilha. Como? Quero dizer para você, meu irmão, que a bênção que tem para você está na mão do seu vizinho. Você sabia disso? Passa pelo seu vizinho. A sua bênção passa pelo seu vizinho. Como que é isso, pastor? Como assim passa pelo meu vizinho? Porque Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Sempre foi assim. Na Bíblia o tempo todo é desse jeito. Deus usando pessoas. Deus usa pessoas para te abençoar. Você está orando por um emprego? O emprego não vai vir pelo Espírito Santo, vai vir por pessoas. A Bíblia fala então que o homem de Deus fala assim: vai buscar as vasilhas que você precisa para encher, mas ela tinha só um pouquinho de azeite. Então você vê que interessante. Ela precisava de fé, ela precisava de relacionamento com as pessoas e ela precisava de relacionamento com o Senhor, porque o texto diz que ela entrou para dentro da casa e fechou a porta. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, para nós encerrarmos. Tem coisa que você vai receber de porta fechada. É você e Deus. Nós estamos acabando a campanha de 21 dias. Amanhã nós não vamos reunir nos lares. E você vai ver a falta que vai fazer. Porque você está acostumado, 21 dias indo nas casas. Agora amanhã não tem. E agora, acabou a campanha? Não. Fecha a porta do seu quarto. Fecha a porta do seu quarto. Vai falar com o Senhor, é o que ela fez. Ela tinha fé, ela tinha o relacionamento, mas ela precisava de ter agora tempo de solitude com Deus. Eu quero em nome de Jesus declarar que nós possamos ser aqueles que buscam ao Senhor mesmo sem campanha. A campanha é como acender uma churrasqueira, mas o que assa a carne não é o fogo, é a brasa. Agora nós somos brasa. Olha como é que está esse culto. Eu não sei quantas pessoas tem, e nem quantas vai vir à noite. Mas pelo número, vendo daqui eu já sei que pelo menos de manhã nós nunca tivemos um culto tão cheio desse jeito. Está lotado, a galeria está cheia, aqui embaixo está cheio. Por que isso é assim? Porque Deus faz acender o fogo, mas agora nós somos brasa, nós permanecemos acesos. Nós vamos para Deus, nós vamos para o quarto, nós vamos buscar o Senhor. Nós andamos em unidade, mas nós precisamos buscar ao Senhor, individualmente. Sabe, ir até Deus, orar ao Senhor. No final de tudo, irmão, sabe o que resolveu o problema? O azeite. O azeite resolve a crise. A multiplicação do azeite. Você sabe o que significa azeite na Bíblia? Azeite significa unção e poder do Espírito. É isso que significa o azeite. Ela precisava de vasilhas para encher de azeite. Azeite é poder. Quero dizer para você, meu irmão, que com o poder de Deus você vence a faculdade, você vence os desafios no seu trabalho, você vence as crises no seu casamento, você vence as crises financeiras, você vence as crises familiares, você vence. Por quê? Por causa do azeite.
O profeta finaliza dizendo o quê? Vende, paga a sua dívida e vive com o resto. Nós vivemos com o azeite, com a unção, com o poder de Deus. Você e eu devemos diariamente crer nessa verdade. Nós somos homens e mulheres espirituais. Nós buscamos ao Senhor. Amém, irmãos? Queria que você ficasse de pé, nós vamos orar. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.